Olá, meu caro viajante cansado, e seja bem-vindo a este cantinho aconchegante da história. Antes de começarmos nossa jornada de volta aos invernos brutais da época medieval, eu queria te dar as boas-vindas, caro ouvinte. Seja você alguém aninhado debaixo das cobertas, pronto para pegar no sono, ou simplesmente procurando relaxar com uma contação de histórias calma, fico muito feliz que você tenha escolhido se juntar a mim esta noite. Se não se importar, adoraria saber de que parte do mundo você está me ouvindo e que horas são por aí agora. Sinta-se à vontade para deixar um comentário e me contar. É sempre um prazer ver a comunidade diversificada de entusiastas de história reunida aqui. E se você gosta desse estilo de contos calmos e imersivos do passado, vá em frente e clique no botão de inscrição para não perder o próximo capítulo. Mas, por agora, vamos deixar o estresse do mundo moderno derreter enquanto viajamos de volta a um tempo muito antigo, quando o abraço gelado do inverno trazia muito mais perigo do que a maioria de nós poderia imaginar. Uma época em que a mudança das estações não trazia apenas inconveniência, mas um medo genuíno pela sobrevivência. Imagine-se no campo da Europa medieval. As últimas folhas já caíram das árvores há muito tempo, e o sol paira baixo no horizonte, seus raios fracos fazendo pouco para aquecer o frio cortante no ar. Os campos congelados estalam sob os pés, enquanto uma brisa carrega os primeiros flocos de neve. O inverno está chegando, e para as pessoas dessa época, isso significa uma coisa acima de tudo: dificuldade. O frio se infiltra devagar no início, mas permanecerá por longos meses. A paisagem logo estará coberta de branco, os rios e lagos congelando em brilhantes lençóis de gelo. Numa época anterior ao aquecimento central e casas bem isoladas, a promessa de calor é um sonho distante para todos, exceto os mais ricos. Mas claro, nem sempre foi assim. Os invernos medievais nem sempre foram tão brutais, tão impiedosos. Houve um tempo em que as estações passavam num ritmo mais previsível, quando a chegada da neve era recebida com aceitação, em vez de pavor. Mas então, algo mudou. O próprio clima começou a se alterar, inaugurando um período que ficaria conhecido como a Pequena Era do Gelo. Durando por vários séculos, a Pequena Era do Gelo trouxe temperaturas mais frias e invernos mais rigorosos do que qualquer um podia se lembrar. As razões para essa mudança ainda não são totalmente compreendidas, mas seu impacto foi sentido por toda a Terra. As colheitas falharam, o gado morreu e os ventos gelados sopravam cada vez mais forte. Um dos exemplos mais famosos da fúria da Pequena Era do Gelo foi a grande geada de um ano terrivelmente frio. Naquele inverno, as temperaturas caíram tanto que rios e lagos congelaram completamente. Em Londres, o rio Tâmisa se tornou uma estrada congelada, com pessoas montando lojas e até acendendo fogueiras bem no gelo. Era uma visão surreal, mas que veio com o custo. Muitos morreram de frio naquele ano, amontoados em suas casas enquanto o mundo lá fora se transformava em gelo. Mas, em meio a todo o sofrimento, houve alguns que encontraram uma estranha espécie de consolo no clima gélido. Uma dessas figuras foi um jovem chamado Isaac Newton, então estudante na Universidade de Cambridge. Quando a grande geada chegou, Newton foi forçado a voltar para a fazenda de sua família. Lá, encolhido junto ao fogo, ele se viu com tempo de sobra para ponderar sobre os mistérios do universo. Foi durante essa pausa inesperada que Newton começou a desenvolver algumas de suas ideias mais revolucionárias, lançando as bases para suas teorias sobre cálculo e ótica. Quem sabe que outras grandes mentes podem ter sido despertadas para o brilhantismo pelo isolamento silencioso de um longo e frio inverno. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano tem um jeito de buscar a luz. Mas, para a grande maioria das pessoas na época medieval, o inverno era uma estação a ser suportada, não aproveitada. Os ricos podiam comprar roupas grossas de lã, lenha abundante e despensas bem abastecidas para passar pelos meses de escassez. Mas para os camponeses e servos, que compunham a maior parte da população, a história era bem diferente. Imagine acordar toda manhã numa cabana de um cômodo só, o ar denso com a fumaça da lareira crepitante. Sua respiração forma uma névoa na sua frente,
enquanto você se levanta do seu colchão de palha, com cuidado para não desturbar as figuras trêmulas de seus familiares amontoados ao seu redor para se aquecer. O frio se infiltra por todas as frestas e cracas, amortecendo seus dedos das mãos e dos pés, até doerem. O café da manhã, se você tiver sorte, pode ser uma tigela rala de mingau ou um pedaço de pão velho. A comida da colheita anterior está começando a acabar, e você sabe que os longos meses de inverno só trarão mais escassez. O gado também está sofrendo, seus pelos emaranhados com a geada enquanto se amontou no bezerro, sua respiração soltando vapor no ar gelado. O tempo de colher lenha é um arco gelado com seus equinos e carrinhos de madeira. O café da manhã na neve, uma batata assada debaixo da brasa. Quando o dia passa, você se arrasta pela neve para juntar a lenha que conseguir. É um provável de quebrar os costas, e suas mãos rapidamente ficam em carne viva e rachadas pelo frio. Mas você sabe que, sem fogo, sua família não sobreviverá à noite. Você pensa em seus filhos, seus rostinhos apertados de fome e frio, e continua. Essa era a realidade para tantos na época medieval, uma batalha constante contra os elementos, uma luta pela sobrevivência que consumia cada hora do dia. E então, mesmo diante de tamanha dificuldade, havia momentos de resiliência e até de alegria a serem encontrados. Veja bem, o mundo medieval era um mundo diferente. Era um mundo diferente. Era um mundo profundamente sintonizado com os ritmos da natureza. A passagem das estações era marcada não só por mudanças no clima, mas por uma rica tapeçaria de rituais e celebrações. E assim, mesmo nas profundezas do inverno, havia vislumbres de luz. Um desses faróis era a festa de meio-inverno de Santo Estevão. Por um breve momento, as rígidas hierarquias sociais da sociedade medieval eram viradas de cabeça para baixo, com um camponês ou servo sendo coroado o rei da bagunça por um dia. Esse sortudo presidia uma celebração barulhenta, cheia de comida, bebida e folia, um raro momento de indulgência em uma existência de outra forma austera. Mas, claro, nem sempre foi assim. Os invernos medievais nem sempre foram tão brutais, tão impiedosos. Houve um tempo em que as estações passavam num ritmo mais previsível, quando a chegada da neve era recebida com aceitação, em vez de pavor. Mas então, algo mudou. O próprio clima começou a se alterar, inaugurando um período que ficaria conhecido como a Pequena Era do Gelo. Durando por vários séculos, a Pequena Era do Gelo trouxe temperaturas mais frias e invernos mais rigorosos do que qualquer um podia se lembrar. As razões para essa mudança ainda não são totalmente compreendidas, mas seu impacto foi sentido por toda a Terra. As colheitas falharam, o gado morreu, e os ventos gelados sopravam cada vez mais forte. Um dos exemplos mais famosos da fúria da Pequena Era do Gelo foi a grande geada de um ano terrivelmente frio. Naquele inverno, as temperaturas caíram tanto que rios e lagos congelaram completamente. Em Londres, o rio Tâmisa se tornou uma estrada congelada, com pessoas montando lojas e até acendendo fogueiras bem no gelo. Era uma visão surreal, mas que veio com um custo. Muitos morreram de frio naquele ano, amontoados em suas casas enquanto o mundo lá fora se transformava em gelo. Mas, em meio a todo o sofrimento, houve alguns que encontraram uma estranha espécie de consolo no clima gélido. Uma dessas figuras foi um jovem chamado Isaac Newton, então estudante na Universidade de Cambridge. Quando a grande geada chegou, Newton foi forçado a voltar para a fazenda de sua família. Lá, encolhido junto ao fogo, ele se viu com tempo de sobra para ponderar sobre os mistérios do universo. Foi durante essa pausa inesperada que Newton começou a desenvolver algumas de suas ideias mais revolucionárias, lançando as bases para suas teorias sobre cálculo e ótica. Quem sabe que outras grandes mentes podem ter sido despertadas para o brilhantismo pelo isolamento silencioso de um longo e frio inverno. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano tem um jeito de buscar a luz. Mas, para a grande maioria das pessoas na época medieval, o inverno era uma estação a ser suportada, não aproveitada. Os ricos podiam comprar roupas grossas de lã, lenha abundante e despensas bem abastecidas para passar pelos meses de escassez. Mas para os camponeses e servos que compunham a maior parte da população, a história era bem diferente. Imagine acordar toda manhã numa cabana de um cômodo só. O ar denso com a fumaça da lareira crepitante. Sua respiração forma uma névoa na sua frente,
enquanto você se levanta do seu colchão de palha, com cuidado para não desturbar as figuras trêmulas de seus familiares amontoados ao seu redor para se aquecer. O frio se infiltra por todas as frestas e cracas, amortecendo seus dedos das mãos e dos pés, até doerem. O café da manhã, se você tiver sorte, pode ser uma tigela rala de mingau ou um pedaço de pão velho. A comida da colheita anterior está começando a acabar, e você sabe que os longos meses de inverno só trarão mais escassez. O gado também está sofrendo, seus pelos emaranhados com a geada enquanto se amontoam no celeiro, sua respiração soltando vapor no ar gelado. Com o passar do dia, você se arrasta pela neve para juntar a lenha que conseguir. É um trabalho de quebrar as costas, e suas mãos rapidamente ficam em carne viva e rachadas pelo frio. Mas você sabe que sem fogo, sua família não sobreviverá à noite. Você pensa em seus filhos, seus rostinhos apertados de fome e frio, e continua. Essa era a realidade para tantos na época medieval. Uma batalha constante contra os elementos, uma luta pela sobrevivência que consumia cada hora do dia. E, entanto, mesmo diante de tamanha dificuldade, havia momentos de resiliência e até de alegria a serem encontrados. Veja bem, o mundo medieval era um mundo profundamente sintonizado com os ritmos da natureza. A passagem das estações era marcada não apenas por mudanças no clima, mas por uma rica tapeçaria de rituais e celebrações. E assim, mesmo nas profundezas do inverno, havia vislumbres de luz. Um desses faróis era a festa de meio de inverno de Santo Estevão. Por um breve momento, as rígidas hierarquias sociais da sociedade medieval eram viradas de cabeça para baixo, com um camponês ou servo sendo coroado o rei da bagunça por um dia. Esse sortudo presidia uma celebração barulhenta, cheia de comida, bebida e folia. Um raro momento de indulgência em uma existência de outra forma austera. Mas talvez o símbolo mais duradouro de esperança no inverno medieval fosse o simples ato de se unir. Num mundo onde a sobrevivência muitas vezes dependia da força da comunidade, os laços de família e amizade assumiam uma importância profunda. Imagine, se puder, uma pequena aldeia amontoada contra a neve. A fumaça das chaminés se mistura com o céu de chumbo, um sinal de vida em meio à paisagem árida. Dentro das casas, as famílias se aglomeram ao redor da lareira, contando histórias e compartilhando os míseros restos de comida que têm. Há um senso de unidade aqui, um senso compartilhado de propósito diante da dificuldade. Vizinhos caminham pela neve para verificar uns aos outros, trazendo lenha extra ou uma panela de ensopado para os necessitados. Na luz bruxulante do fogo, os rostos estão marcados pelo cansaço, mas também por uma determinação silenciosa. Eles sobreviveram aos invernos passados e sobreviverão a este também. E assim os longos e frios meses avançam, a neve se acumulando mais alto e o iso engrossando a cada dia que passa. Mas mesmo nas profundezas mais escuras do inverno, há um vislumbre de esperança no horizonte, pois o povo da época medieval sabia que, não importa o quão brutal fosse a estação, a primavera voltaria. Eles observavam os primeiros sinais com um olhar atento e treinado, o leve alongamento dos dias, o amolecimento da terra sob a neve, e quando finalmente o degelo começava, era celebrado com uma alegria e reverência que mal podemos imaginar hoje. A segunda-feira do arado marcava o fim oficial da estação de inverno, um dia em que o trabalho nos campos podia começar de novo. Os arados que ficaram parados por tanto tempo eram trazidos para fora e abençoados em cerimônias elaboradas, um símbolo do ciclo renovado da vida. E enquanto os primeiros sucos eram cortados na terra, havia um palpável sentimento de alívio e gratidão no ar. A vida era dura, sim, amargamente dura às vezes, mas eles resistiram. Através da longa escuridão do inverno, da fome e do frio e da incerteza roedora, o povo da Europa medieval se agarrou à promessa da primavera. E agora, enquanto a terra começava a descongelar e brotos verdes abriam caminho em direção ao sol, essa promessa era cumprida. É uma resiliência difícil de compreender em nossa era moderna de conveniência e conforto. A ideia de enfrentar tal dificuldade implacável ano após ano é quase inimaginável. E, no entanto, há algo profundamente humilhante no conhecimento de que nossos ancestrais fizeram exatamente isso. Eles enfrentaram a realidade brutal de seu mundo com uma força e fortitude que são nada menos que notáveis. Eles encontraram esperança nos momentos mais sombrios e alegria nas coisas mais simples. E, ao fazê-lo,
nos deixaram um legado de resiliência que ecoa através dos tempos. Então, da próxima vez que você se encontrar tremendo num dia frio de inverno, pare um momento para se lembrar daqueles que vieram antes. Lembre-se de suas lutas e seus triunfos, sua tristeza e sua alegria. E, acima de tudo, lembre-se do espírito humano inquebrável que os carregou até mesmo pelos invernos mais rigorosos. Porque, no final, essa é talvez a maior lição que podemos aprender com o mundo medieval. Que não importa quão escura a noite ou quão frio o vento, a promessa da primavera está sempre esperando logo ali na esquina. E com isso, caro ouvinte, chegamos ao fim de nossa jornada pelos invernos brutais da Europa medieval. Espero que esses contos de dificuldade e resiliência tenham trazido uma nova perspectiva às suas próprias experiências da estação. Que você sempre encontre calor e conforto nos laços de família e comunidade, assim como nossos ancestrais fizeram há tanto tempo. E que a promessa da primavera ilumine seu caminho mesmo nas noites mais frias. Obrigado por se juntar a mim neste cantinho aconchegante da história. E lembre-se, se você gostou do nosso tempo juntos esta noite, eu adoraria se você se inscrevesse e compartilhasse essas histórias com um amigo. Há muitos outros contos fascinantes para explorarmos juntos. Mas, por enquanto, desejo-lhe uma boa noite. Fique aquecido, fique seguro e nos vemos na próxima vez para outra jornada ao passado. Bons sonhos!